A cidade de Rio Preto, cúmplice silenciosa do contrabando de riquezas, onde hoje o tempo parece passar bem lento, trazendo o perfume do passado colonial que se entrelaça nos becos estreitos e nos casarões majestosos. Algumas histórias sussurram segredos enterrados de capítulos dos ciclos do ouro e do café, que marcaram a história de Minas Gerais e do país. Atraídos pela riqueza mineral e pela promessa de terras férteis, os desbravadores adentraram o sertão proibido do Rio Preto, terra proibida pela coroa imperial, para evitar o contrabando do ouro. Era comum naquela época, a coroa portuguesa incentivava, né, em locais ermos, de ser povoado. Especialmente no sertão proibido do Rio Preto, onde foi encontrado o ouro. Então, o Rio Preto, desde o registro mais antigo até 1791, Rio Preto pertencia com a marca do Rio das Mortes e ao município de São João del Rei. A partir de 1791, quando foi criado o município de Barbacena, Rio Preto oficialmente passou a pertencer a Barbacena. Então a gente sempre desconfiou que tinha muita coisa de Rio Preto em Barbacena. E eu estava pesquisando documentos religiosos relacionados aos primeiros povoadores da região de Andrelândia e Rio Preto. Eu resolvi contatar o Rodrigo Magalhães pelo fato dele ser um pesquisador já renomado a respeito da história de Rio Preto e região. Eu, inclusive, já havia publicado um livro em conjunto com ele sobre o caminho do comércio. E me pareceu absolutamente importante porque os registros paroquiais envolvendo eventos civis, como óbitos, como nascimentos e como casamentos na região de Rio Preto, são documentos muito raros. E foi uma felicidade ter encontrado esses documentos, portanto, nos registros da Igreja de Nossa Senhora da Piedade de Barbacena, que era uma das paróquias mais antigas dessa região da Zona da Mata e abrangia até a divisa com o Rio de Janeiro, e nas proximidades já do Campo das Vertentes, Barbacena era responsável, inclusive, pelos registros também do município de Bom Jardim de Minas, conquanto estivesse Bom Jardim vinculado à paróquia de Aiuruoca. Então, o repositório de Barbacena do século XVIII é muito rico e foi uma felicidade ter encontrado esses registros que auxiliam a contar os primeiros tempos de Rio Preto. Marco Zero é, em poucas palavras, onde tudo começa. Em um profundo paradoxo, por aqui, tudo começou onde todos terminam. A Ermida, uma singela capela erguida no Morro dos Beatos, atual Morro dos Pintos, foi construída em meados do século XVIII e estava longe de ser somente um local de oração. Em terreno elevado e montanhoso, era estrategicamente posicionada para guiar os viajantes e contrabandistas pela conturbada passagem do Rio Preto. Nesse período da história do Brasil, e, portanto, também da história de Minas Gerais, nós tínhamos a vigência do chamado padroado. O que era isso? Existia uma simbiose entre o governo civil e a igreja. E a igreja, naquele período, no século XVIII, era responsável oficialmente pelos registros de nascimento, de casamento e de óbito. Então, nós só a partir da República é que nós vamos ter, um pouquinho antes da República, na verdade, que nós vamos ter a instituição dos registros civis feitos nos cartórios, como a gente conhece hoje. Então, durante todo esse período, em especial no século XVIII, quem era responsável pelos registros era o pároco. E onde esses registros aconteciam? Aconteciam nas igrejas matrizes, nas capelas e nas ermidas. Qual que é a diferença de uma ermida para uma capela? A ermida é um templo de menor proporção, então são pequenas capelas, vamos dizer assim,
então não são tão suntuosas como as igrejas, e normalmente, e aí a origem da palavra ermida, ficavam situadas em locais ermos, locais mais distantes. As ermidas normalmente ficavam no sertão ou distantes de núcleos urbanos maiores, daí a origem do nome. E a gente percebe que Rio Preto, antes de ter a capela, teve, portanto, uma ermida e um cemitério. Isso comprova realmente que provavelmente essas estruturas sejam as primeiras estruturas do que seria futuramente o Arraial de Rio Preto. Ao que tudo indica, seria essa ermida, vamos dizer assim, a gênese do que é hoje a cidade de Rio Preto. Oficialmente é considerado o cemitério a céu aberto mais antigo do Brasil, ainda em atividade, o cemitério dos ingleses no Rio de Janeiro, que foi fundado em 1811. O cemitério de Nosso Senhor dos Passos de Rio Preto, com um documento, um registro de sepultamento de um escravo assinado pelo padre, chancelado pelo vigário, né, de Barbacena, o que dá ainda mais idoneidade a esse documento, para fins de se comprovar que esse documento é de 25 de novembro de 1794, ou seja, ele é 15 anos mais antigo do que o cemitério dos ingleses do Rio de Janeiro. Nós já encontramos uma coisa muito rara, que é sepultamento de indígena escravizado dentro da igreja. O mais comum era você achar o assento de batismo, né, ou de matrimônio do indígena, principalmente do indígena, né? Agora, de sepultamento dentro de uma igreja é muito raro, é muito raro. Eu já achei 2 indígenas e um escravizado que foram sepultados dentro da ermida de Rio Preto. Isso dá ainda mais importância, né, para essa capela, né, essa capela antiga de Rio Preto, e para o cemitério de Rio Preto, que hoje virou cemitério. Então eles estão ali, eles estão sepultados dentro do cemitério de Nosso Senhor dos Passos de Rio Preto. Que além dos indígenas, de escravizados, tem muito europeu sepultado ali, tem muito militar. Mas sem sombra de dúvida, a sepultura mais visitada no cemitério, né, especialmente no dia de finados, é o português, né, Manuel Pereira. Manuel Pereira está enterrado aqui, ou grande parte dos seus restos mortais, já que foi vítima de um bárbaro e cruel crime. Pereira queria a construção de uma estrada que traria avanço para o país, mas seus opositores sanguinários não permitiram o novo caminho, e nem a vida do progressista lusitano. Seu corpo, encontrado mutilado e acorrentado em uma enorme pedra, boiava sobre as turvas águas do Rio Preto, com as mãos para o céu em uma súplica por justiça. Desde então, Pereira virou uma espécie de herói e santo, eternizado na cultura popular rio-pretana. Fiquei conhecendo a alma dele, o poder da alma de São Manuel Pereira, por volta de 1957, 58, quando eu tinha o irmão para entrar na faculdade, e era muito difícil na época, conforme ainda é até hoje. Mas através da alma dele, meu pai fez uma promessa da gente rezar um terço lá na cruz de Manuel Pereira, que é em frente à minha propriedade, uma da outra propriedade minha, e o meu irmão conseguiu entrar na faculdade. Essa estrada aqui, por exemplo, foi um milagre, com a ajuda dele. Ela ficou com 42 anos sem caminho, era só atoleiro. Eu tenho certeza que a alma de São Manuel Pereira nos ajudou muito. Por incrível que pareça, ele foi proprietário da minha propriedade. Eu tenho uma área dessa propriedade minha aqui, que era a sede dele, na margem do Rio Preto. Bem na véspera dele ser assassinado. Ele morava ali. Isso aqui se chamava Fazenda do Plantinho. Aí passou a chamar Nogueira, Fazenda Nogueira, e o Estado de Minas ainda continua Fazenda do Plantinho. Não sabia a data do nascimento do São Manuel Pereira.
tá? Através do Rodrigo de documentação, fiquei sabendo que ele nasceu em Portugal em 6 de abril de 1814 e foi assassinado no município de Santa Rita em 20 de maio de 1863. Morreu com 49 anos, tá? Sob perseguição, foi assassinado e jogado no rio. Mas o corpo dele boiou, foi levado lá para o cemitério de Rio Preto e lá ele foi sepultado. E toda vez que eu tenho oportunidade eu passo por lá para rezar uma vela, acender uma vela e rezar para a alma dele. E eu e minha esposa, a minha mulher, Maria José Novaes de Paula. Desde criança eu conheço a história do Manuel Pereira. A minha família sempre ia lá rezar texto, meu pai pedia pela família toda, pelos demais, né? Muitas pessoas, quando criança, eu me lembro que estavam doentes e tinham crianças doentes. Então, quando acontecia de receber uma graça do Manuel Pereira, eles levavam uma roupinha da criança e deixavam lá na cruz. Então, eu fico muito agradecida por ter essa lembrança, né, do Manuel Pereira, e passei isso para os meus netos, para todo mundo da família. Todos nós temos muita devoção com a alma deles e pedimos muito também pelas famílias, pelas outras famílias, pelos amigos. Os documentos recém-descobertos não só revelam detalhes valiosos sobre o passado de Rio Preto, eles sublinham a importância vital em preservar a nossa história. A cidade de Rio Preto e seu cemitério centenário são um verdadeiro tesouro da memória brasileira. Esse patrimônio cultural de Minas Gerais nos conecta com as gerações passadas e nos lembra da riqueza histórica que devemos valorizar e proteger para as futuras gerações.